Godzilla e Kong, o Novo Império, deve contar com uma das maiores ameaças já vistas em todo o Monsterverse da Legendary. Existe uma grande expectativa em cima do vilão que vimos durante o teaser trailer da sequência, que é esse titã parecido com Kong e que tem sido chamado de Scar King pelos fãs. Mas será que a chegada dele pode enfim trazer um fim trágico para o Godzilla? E até mais importante do que isso, o que vai ser do mundo se por acaso o Rei dos Monstros vier a morrer em um futuro filme próximo? Bom, é isso que eu vou te contar agora nesse vídeo, então já chega nele deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos juntos para mais um vídeo. Não tem como negar que a grande estrela do Monsterverse da Legendary é o nosso querido Godzilla. Embora o lagarto atômico gigante ele não seja aquele que possui o maior tempo de tela dentro dos filmes, o que eu particularmente considero um grande erro dos produtores, é quase impossível imaginar esse mundo sem a presença do Gojira. Afinal, desde o seu primeiro filme lançado, na versão americana, lá em 2014, ele tem sido uma figura bastante importante para o equilíbrio do planeta. Inclusive, isso é algo que difere bastante esse Godzilla da Legendary das outras versões anteriores dele. Eu digo isso porque o lagarto atômico ele sempre teve aquela imagem de um monstro destruidor que tinha como principal alvo o Japão. Inclusive, a gente até vai voltar a ver isso no próximo lançamento da Toro, que vai ser Godzilla Minus One, que será lançado ainda esse ano e contará a história de origem do Rei dos Monstros após a Segunda Guerra Mundial. Só que no caso do universo compartilhado de filmes da Legendary, a gente pode dizer que as coisas são um pouquinho diferentes. Mas isso não quer dizer que ele é totalmente bonzinho e nunca ataca os humanos. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, no começo de Godzilla vs Kong, quando o lagarto atômico gigante ele percebe que os humanos eles estão fazendo experimentos um tanto quanto perigosos para criar o Mechagodzilla. Por conta disso, ele resolve atacar a cidade que ficava uma das bases da Apex, gerando assim muito caos e destruição. Então a gente pode concluir que o Godzilla da Legendary também pode ser bastante impiedoso quando ele se sente ameaçado pelos próprios humanos. Mas enfim, de qualquer forma, pessoal, é inegável que dentro do Monsterverse ele assumiu sim um posto de protetor natural do equilíbrio do mundo. Isso inclusive é algo que acaba sendo dito algumas vezes dentro dos próprios filmes da franquia. Sabendo disso, é bem interessante a gente imaginar como as coisas elas poderiam acabar, se o Godzilla ele morresse ou simplesmente resolvesse se aposentar, vamos dizer assim. Até porque, pessoal, ele já teve que enfrentar muitos, mas muitos adversários mesmos que quase derrotaram ele tanto nos filmes quanto fora deles. Pois é, pra você que não tá ligado, o Monsterverse ele possui algumas edições especiais de quadrinhos que contam histórias que são canônicas com o resto da franquia. Uma delas, eu já até mencionei em outros vídeos aqui no canal, que é a edição Godzilla Dominion. Nele ficamos sabendo o que acontece entre os filmes King of the Monster e Godzilla vs Kong. No caso, o Rei dos Monstros ele precisa encontrar um novo lar para descansar após a sua dura batalha contra o King Ghidorah. E por ele estar bastante enfraquecido e cansado, por causa dessas batalhas, isso seria o momento perfeito para que outros titãs desafiassem ele e até mesmo vencessem ele, pois é. E adivinha só, foi exatamente isso que o titã Tiamat fez, que é basicamente uma serpente marinha gigante que acaba tentando emboscar o Godzilla durante a sua busca por um novo lar. Apesar de toda a dificuldade por não estar na sua capacidade máxima, o Rei dos Monstros derrota a criatura e deixa bem claro por que ele tem esse título. Só que ainda assim, pessoal, é bem interessante a gente reparar que mesmo quando o Godzilla ele tá fora de cena nos filmes, ele ainda precisa enfrentar todos os tipos de desafios. Sem falar que nesse caso em específico que eu acabei de falar pra vocês, uma derrota do Gojira deixaria os humanos sem a menor ideia do que aconteceu. Diferente da maioria das batalhas, do lagarto atômico gigante, essa acabou acontecendo no meio do oceano sem a presença de qualquer ser humano para testemunhar. Ou seja, caso o Tiamat ele conseguisse aproveitar a fraqueza do Rei dos Monstros e conseguisse derrotá-lo, as pessoas só iriam notar as consequências da morte do Godzilla quando elas viessem à tona. No caso, eu me refiro principalmente ao despertar de outros kaijus ao redor do mundo, assim como aconteceu lá em Godzilla 2. Nesse filme a gente viu que o King Ghidorah assumiu o posto de Rei dos Monstros e acabou convocando os outros demais titãs que estavam adormecidos. Isso acabou fazendo com que várias partes do mundo fossem atacadas, algo que só pôde ser parado pelo próprio Gojira, que voltou a enfrentar o Rei Ghidorah. Ali a gente acabou tendo uma pequena amostra do que seria o mundo sem a presença do Godzilla. A maior das consequências seria justamente o caos gerado por todos esses titãs que não teriam mais ninguém para impedir eles. É importante dizer também que no caso de um outro kaiju matar o Godzilla, ele também assumiria esse posto de Rei dos Monstros e assim ele poderia comandar todos os outros titãs. Mas em outros casos, eu imagino que haveria uma batalha gigantesca entre diversos tipos de kaijus para determinar quem seria esse novo Alpha Supremo. E com isso, pessoal, vocês podem ter certeza que os humanos poderiam dar adeus ao mundo que eles conhecem, já que o que restaria era apenas destruição por toda parte. Vale também lembrar que dentro do Monsterverse
a espécie do Godzilla sempre teve esse objetivo de proteger o equilíbrio natural das coisas, sendo o próprio Godzilla ou até mesmo um antepassado seu. Independente disso, o mundo sempre teve um guardião, né, para cuidar de tudo. A gente inclusive já viu isso sendo mostrado em pinturas rupestres, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Um grande exemplo disso é a própria Guerra dos Titãs, que aconteceu no passado e praticamente acabou com a espécie dos lagartos gigantes. Então, caso o último sobrevivente, que nesse caso é o próprio Godzilla, ele venha a morrer no futuro, seria um cenário completamente inédito para todos. Seria a primeira vez que o mundo estaria sem um protetor natural, mantendo as coisas em ordem. É bem verdade que dependendo do momento que a morte do Godzilla ela acontecesse, a gente sim teria algumas possibilidades de salvação. A principal delas seria justamente o Kong. Sendo ele o principal antagonista do Rei dos Monstros no último filme, é natural que nesse cenário o gorila gigante ele buscasse assumir o seu lugar, impedindo assim que outros titãs se rebelassem. Isso faria dele, né, o próprio King Kong, já que ele estaria no posto de Rei dos Monstros. Mas tipo, pessoal, eu não sei vocês, mas particularmente eu acho que esse reinado do Kong não ia durar tanto tempo não. Por mais que o Kong ele seja assim um titã alfa e tenha feito jogo duro na sua luta contra o Godzilla, vamos combinar que ele possui suas limitações. Ainda não tivemos a confirmação de que o gorila gigante tem algum tipo de poder semelhante à respiração atômica do Godzilla. Sendo assim, existem muitos inimigos ao redor do mundo e até mesmo na própria Terra Oca que seriam capazes de vencer o Kong. Por mais que ele possua uma inteligência extremamente avançada e até mesmo consiga se comunicar com os humanos, fazendo com que assim eles possam ajudar ele, mesmo assim eu imagino que o Kong ele não é capaz de enfrentar alguns adversários que naturalmente acabariam aparecendo. E eu fico me referindo justamente àqueles personagens que poderiam vir diretamente do espaço, como é o caso do Gigan e até mesmo do próprio Space Godzilla. Qualquer um desses vilões poderia colocar o gorila gigante em grandes apuros em um mundo na qual o Godzilla está morto. Sendo assim, caberia à própria humanidade encontrar alguma forma de se proteger. Uma maneira que isso poderia vir a acontecer, a gente até chegou a ver no último filme, que seria a criação de um Mechagodzilla. Tudo bem que a gente sabe que o Mechagodzilla deu muito errado, né? Os próprios humanos acabaram não conseguindo controlar a máquina. Só que a gente precisa lembrar que os cientistas da Apex acabaram usando a consciência do King Ghidorah e nesse caso, né, essas experiências acabaram não saindo como eles planejavam. Só que agora, com a morte do Godzilla, é possível que eles tentem fazer a mesma coisa, só que no lugar de colocar a consciência do King Ghidorah, eles colocassem a consciência do Godzilla. Então dá pra imaginar tipo um Mechagodzilla ainda mais poderoso e que dessa vez, né, não vai sair por aí destruindo tudo. Eu também não ia me surpreender se, por acaso, né, o Godzilla viesse a morrer, a humanidade acabasse criando um cenário bem parecido com o que a gente tem dentro da franquia Círculo de Fogo, só que dessa vez acontecendo dentro do Monsterverse. No caso, a gente teria a humanidade construindo alguns Jaegers para se defender das criaturas que surgissem. E sim, isso até poderia funcionar contra os primeiros adversários, como por exemplo o Rodan e até mesmo o próprio Scar King. Mas no caso de surgir, sei lá, um Space Godzilla, eu imagino que a humanidade estaria em grandes apuros para evitar sua própria destruição. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou de saber como é que ficaria o Monsterverse com a morte do Godzilla? Quem você acha que seria capaz de derrotá-lo? Acha que essa seria uma trama legal de acompanhar dentro dos filmes? Deixa a opinião de vocês sobre tudo isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!